Olá! Hoje a gente mergulha a fundo num assunto pesado, mas super importante: o desastre de Chernobyl. Olá. É um tema complexo, realmente. Pois é, a gente pegou vários materiais, sabe? Artigos, relatórios oficiais e até relatos muito fortes, como os do livro Vozes de Chernobyl. Sim, fontes bem diversas para tentar entender melhor. Exato. A ideia é extrair o essencial, né? O que aconteceu lá em 26 de abril de 86, por quê, as consequências, que foram enormes, e o que fica de lição. É isso. Analisar o que essas fontes nos contam. E elas mostram vários lados, né? A falha técnica, o erro humano, o custo em vidas, na hora e depois. E o impacto ambiental, claro. A resposta das autoridades, ou a falta delas às vezes. E as discussões científicas que continuam até hoje. O ponto de partida é forte. Foi o maior acidente nuclear da história. E os efeitos estão aí até hoje, décadas depois. Impressionante como ainda reverbera. Vamos direto pro evento. Madrugada, usina de Chernobyl, lá perto de Pripyat, na Ucrânia, que na época era União Soviética. Isso. O reator 4 simplesmente explode. E o pior, durante um teste de segurança. Que ironia, mas... Uma ironia trágica. As fontes apontam para essa combinação fatal mesmo. Erros humanos, sim. Gente violando protocolos durante o teste. Aham. Mas olha, o problema era mais estrutural também. O projeto do reator RBMK, ele tinha defeitos bem sérios. Que tipo de defeito? Principalmente essa instabilidade quando operava com baixa potência, que era justamente a condição do teste, né? E o uso de grafite como moderador. Grafite pega fogo, é inflamável. Isso foi, assim, crucial para o incêndio gigantesco que veio depois. Nossa. E ainda faltava uma estrutura de contenção robusta, como as que já existiam no Ocidente. Algumas análises até falam que a primeira explosão foi mais química, sabe? Vapor, hidrogênio. Mais do que nuclear, tipo bomba. Exato. A explosão nuclear veio depois, destruindo tudo. E o cenário pós-explosão deve ter sido terrível. O reator aberto, pegando fogo dias a fio. E liberando uma quantidade absurda de material radioativo. Iodo 131, césio 137, estrôncio 90, coisas muito perigosas. E essa nuvem radioativa viajou, né? Pela Europa toda. Viajou longe. E no início, a União Soviética tentou abafar o caso. Sigilo total. Mas não deu certo, né? Não. Detectaram radiação lá na Suécia. Aí não teve mais como esconder. Tiveram que admitir o acidente dias depois. E quem foi para a linha de frente? Os bombeiros, né? E os liquidadores. Exato. Primeiro os bombeiros locais que agiram heroicamente, mas sem noção do perigo. E depois essa mobilização massiva. As fontes falam em, 800 mil pessoas. Militares, mineiros, cientistas. Isso, um número enorme. Gente chamada para conter o vazamento, limpar a área, e os relatos como os do livro que você mencionou. São de arrepiar. Mostram uma mistura de dever, patriotismo, mas também muita desinformação. O pessoal indo limpar o teto do reator. Um dos lugares mais radioativos do planeta. Com paz, viraram os biorrobôs porque nem os robôs aguentavam a radiação. É inacreditável. E a evacuação de Pripyat, a cidade vizinha, só 36 horas depois. 36 horas. Imagina o pessoal lá respirando aquilo tudo. Um atraso criminoso, né? Foi aí que criaram a zona de exclusão de 30 quilômetros. E as consequências para a saúde de quem se expôs logo de cara. Brutais. Teve a síndrome aguda da radiação. As fontes falam em uns 150 casos tratados. Que é quando o corpo basicamente derrete por dentro, né? É, uma destruição celular massiva. Desses, 28 morreram logo nos primeiros dias e mais uns 20 nos meses seguintes. Mas e o número total de mortes por Chernobyl, isso é uma briga enorme, né? Uma polêmica gigantesca. As estimativas variam absurdamente. Vão de dezenas até centenas de milhares, se você incluir os cânceres e outras doenças que podem surgir anos, décadas depois. É muito difícil estimar, né? Muito. E não dá para esquecer o impacto psicológico. Foi devastador. Medo, desconfiança, o trauma de perder a casa, a saúde. Muita gente com doenças ligadas ao estresse. Comparável a veteranos de guerra, dizem alguns relatos. E o ambiente, a natureza. Contaminação pesadíssima. Belarus foi muito afetada, quase um quarto do país. Ucrânia, Rússia também. E essa radiação fica por muito tempo, né?
o Césio 137. Meia-vida de 30 anos, ou seja, leva 30 anos para metade dele desaparecer. A área próxima da usina vai ficar perigosa por séculos. Milênios, talvez. Mas tem aquele paradoxo, né? Da vida selvagem florescendo na zona de exclusão. Sim, é incrível. Sem humanos, a natureza tomou conta. Tem lobo, urso, cavalo selvagem. Eu li sobre uns sapos que ficaram mais escuros. Exato. Parece que a melanina extra pode oferecer alguma proteção contra a radiação. É uma adaptação, né? Bizarro, mas fascinante. Falando em longo prazo na saúde, o que é mais certo? O aumento de câncer de tireoide. Isso é bem documentado. Milhares de casos, principalmente em quem era criança ou bebê na época. Por causa do iodo radioativo, né? Que a tireoide absorve. Justamente. O corpo confunde com o iodo normal. Agora, sobre outros efeitos, tipo leucemia ou danos genéticos que passam para outras gerações, aí a coisa é mais controversa. As fontes divergem. Sim. Alguns estudos apontam aumento, mas relatórios de agências como a ONU, por exemplo, dizem que não há prova conclusiva de um aumento geral significativo na população exposta. É difícil medir, e muitas doenças demoram décadas para aparecer. E politicamente, teve impacto? Sem dúvida. O custo gigantesco da limpeza, a perda de confiança no governo, tudo isso abalou muito a União Soviética. Foi um dos fatores, sim, que contribuíram para o fim dela. E que lições ficam, segundo as fontes? Olha, são lições bem claras, eu acho. Para lidar com tecnologia de alto risco, precisa de gestão séria, sabe? Uma cultura de segurança forte. Onde errar é humano, mas esconder o erro não pode, né? Exatamente. Transparência na comunicação é chave. Treinamento adequado, planos de emergência que funcionem de verdade. A construção dos sarcófagos sobre o reator 4 mostra esse esforço de contenção, né? Um logo depois e outro mais moderno, gigante, recente. Sim, um esforço contínuo para tentar lidar com aquele monstro radioativo. E a resposta internacional na época foi boa? Muitas fontes criticam. Dizem que foi inadequada, descoordenada. Algumas informações iniciais até minimizaram o risco. Teve até briga entre agências, né? OMS, a Agência Internacional de Energia Atômica. Rolou atrito, sim. Fica a lição. Precisamos de ciência independente, estudos de longo prazo e uma coordenação melhor para futuros desastres internacionais. E o debate sobre os efeitos de doses baixas de radiação continua, né? Continua super aceso. Mostra que ainda temos muito a aprender sobre isso. É complexo. Bom, resumindo nossa análise de hoje. Chernobyl foi essa catástrofe imensa, né? Uma mistura de erro humano com falha de projeto. Sim, com consequências devastadoras. Humanas, ambientais. E que duram gerações. Um desafio que continua aí, exigindo atenção, estudo, uma história ainda em aberto. Com certeza. E para a gente fechar, fica uma reflexão, talvez, baseada no que a gente viu hoje. Manda. O que essa experiência toda de Chernobyl nos ensina sobre a nossa relação com tecnologias tão poderosas, sabe? Que podem fugir do nosso controle. Boa pergunta. E qual a responsabilidade de quem gerencia esses riscos? E como equilibrar a segurança ou até sigilo com o direito fundamental à informação transparente, principalmente quando as consequências podem ser tão permanentes? Para pensar mesmo. Uma responsabilidade enorme. Enorme. E que não pode ser esquecida.